Você já ouviu falar de tokenização? Imagine você sendo dono de um pequeno pedaço de uma pintura muito famosa no mundo todo. E não estou falando de recortar uma tela em pequenos pedaços, colocar numa caixinha bonita, transparente. Outro exemplo. O seu time do coração oferece no site da equipe a possibilidade de você comprar parte do passe daquele jogador ou jogadora que está se despontando na categoria de base e que é uma promessa, inclusive para jogar fora do país. E você poderia comprar uma parte, uma fração do passe desse jogador ou dessa jogadora. Esses são alguns exemplos de aplicação da chamada tokenização. Mas não fica só por aí, não. Vai muito mais longe. Há quem diga que vai até onde a imaginação nossa permitir. Segundo a revista Forbes, um estudo da consultoria Boston Consulting Group, a BCG, em parceria com a ADDX, indica que o mercado de tokenização de ativos poderá chegar a 16 trilhões de dólares até 2030, ou 10% do PIB global de hoje. Curioso, não? Fique com a gente, estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e a nossa convidada de hoje é a Daniela Mantovanelli. E hoje, como o Thiago falou aí, nesse panorama todo, a gente vai falar sobre tokenização e tokenização de tudo. Dá para tokenizar tudo. A Daniela, que é mestre no assunto, vai contar para a gente aqui um pouco, tá bom? E eu aproveito para já convidar você que está aqui assistindo este debate para seguir o Debate no Café, para curtir nossa página, para compartilhar. Quem está também aí no Spotify, no Google Podcast, nos outros canais de podcast também, para seguir o Debate no Café e que a gente tenha aqui um bom debate, que esse assunto possa esclarecer todas essas nossas dúvidas, tá bom? Tomamos um café? A Daniela tem mais de 15 anos em cargos estratégicos como CEO, COO, CSTO, partner e conselheira consultiva, passando por multinacionais, governo e holding de startups, com grande destaque nos mercados de oil and gas, serviços, energia, farmacêutica, consultoria e auditoria, cripto e agro. A Daniela gosta de frisar que sempre utilizou seus conhecimentos em estratégia, governança e novas tecnologias, como o blockchain e a tokenização, para produzir resultados mais efetivos e sustentáveis nos projetos que liderou. Ela é graduada em Relações Públicas e tem MBA pela Universidade Federal Fluminense. Daniela, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no Debate no Café. E a gente vai falar sobre tokenização de tudo, né? Eu recebi esse convite com muita alegria no meu coração, porque esse mercado ele tem crescido muito, ele tem sido extremamente relevante e acredito que o nosso bate-papo de hoje vai demonstrar um pouquinho de como essa grande onda, né, essa grande wave aí da tokenização está sendo surfada, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Que informações são essas? Que números são esses? Qual é a representatividade para as empresas hoje? Né? E como que eu acabei chegando nesse mercado? Muito bom. Daniela, é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu acho que esse assunto, ele de fato está aí, né? Todo mundo falando, token, NFT, muita gente fala, acho que pouca gente sabe explicar com precisão o que é, então surge muita dúvida. Então, esse é o nosso vai ser o nosso papel aqui hoje. A gente agradece porque a gente sabe que você conhece muito desse assunto, mas para começar bem o debate no café, como a gente sempre faz, a gente faz um brinde. Então vamos brindar um Vamos pouquinho? brindar. Bora lá. Um debate no café com um brinde de café. Já brindamos com mais um monte de outras coisas aqui, até com vinho, mas hoje é com café também. Tá bom? Com Tintim. café. Vamos dar mais um brinde só para dar um print na Vamos tela lá. bonita. Olha só que legal. Pronto. Tá bom? Um Show. brinde. Agora.
Daniela, explica para a gente o que é token. Vamos começar pelo básico. O que é token? O que é tokenização? O que é token, o que é tokenização? NFT, essas coisas todas. Como que surgiu isso? E o que é para as pessoas Sim, começarem entendendo de vez? sim. Vamos pelo básico, né? O token nada mais é do que uma representação digital de tudo que existe no mundo físico hoje, tá? Mas é uma representação digital que precisa ter a comprovação de uma origem. Então, eu não posso ter um token de qualquer coisa sem comprovar a origem dessa coisa, tá? Então, o processo de tokenizar algo é de representar digitalmente aquilo que existe hoje no mundo físico. Então, por exemplo, como está muito na moda hoje, né? Porque eu gosto de utilizar exemplos que, com exemplos, a plateia e a audiência vai conseguir entender melhor. E foi, inclusive, o início da chamada do Tiago, né? Pensar em jogadores de futebol, pensar em obras de arte. Para ficar um pouquinho mais claro, se eu olho para uma obra de Picasso e de Miguel Ângelo, por exemplo, eles são obras únicas, pinturas únicas, que não pode haver uma outra igual como a deles no mundo. Então, um NFT, que é um tipo de token não fungível, que não é comparável, ele pode ter a representação digital dessa obra de maneira única digitalmente, onde o valor dessa obra, que tem uma representação física hoje, vai superar o valor da obra indo para o digital. Primeiro, porque vai ser imutável, né? A gente está garantindo que esse token, que esse ativo digital dessa obra, que é física, ultrapasse gerações, né? Que ele não morra nunca, que ele não seja decomposto pelo tempo, sem falar no valor atribuído a ele, que com o passar dos anos vai aumentar muito. Então, para deixar bem claro o que é a tokenização, é você pegar algo que hoje existe no mundo físico e fazer uma migração desse algo que tem uma origem para o mundo digital. Excelente. Agora, me diz uma coisa. Você falou aí que o NFT é um tipo de token. Quais Sim, são é um os tipo de tipos de token. token? Assim, Sim, tudo pode ser tokenizado, a existe gente não sabe, mas tudo, quais são os tudo. tipos de token, então, só para fechar esse pedaço? Sim. Nós temos os tokens fungíveis e os não fungíveis, tá? Tá. Mas antes de falar dos tokens, eu gostaria de falar de como surgiram esses tokens para as pessoas saberem, né? Mas de onde vem o token? Como ele é gerado, né? Porque se eu tenho uma classificação, uma separação, eles têm uma origem. Então, a origem vem da derivação dos criptoativos. Tudo começou com os criptoativos, com as criptomoedas, através do paper do Nakamoto. Então, assim, há mais de 10 anos atrás, quando ele publicou o paper, quando começou toda a onda, né, de se criar o Bitcoin e a derivação do Bitcoin, e tudo isso foi criado em blockchain através de códigos em smart contracts, tudo isso gerou tokens. Os tokens, eles são a representação digital dessas transações dentro do blockchain. Então, para eu ter um token, necessariamente eu tenho que ter uma blockchain. Porque sem a blockchain eu não consigo fazer a transição, seja lá do que for, de maneira digital, tá? Então, isso é para dar clareza para quem está nos ouvindo, para entender que eu posso ter um token fora da blockchain? Hoje não. Amanhã, tudo é possível, porque a tecnologia está em constante construção, tá? E aí, falando dos tipos de token, eu tenho os fungíveis e os não fungíveis. O que são os tokens? Eu vou começar pelos não fungíveis, que são os NFTs, porque aí vai ficar muito claro os fungíveis. Eu dei um exemplo da obra de arte, que é algo não comparável. Então, um token não fungível, na verdade, ele é um token que tem uma representação única e ele não pode ser comparado com absolutamente nada no mercado. Tá? Um exemplo disso é um token de talento, um token humano, que nesse caso eu sou uma representação de token de talento, porque o talento ele não pode ser comparado. Por mais que nós tenhamos características e habilidades parecidas com outro, né?
Eu como executiva, tenho uma trajetória profissional, mas ela nunca vai ser igual ao de um colega que é executivo. Assim como a nossa digital, né? E o nosso DNA. É como se fosse uma digital, um DNA. É um token que não tem comparação. Por mais que ele apresente semelhanças, porque uma obra de arte tem semelhanças de uma para a outra, mas ela não vai ser igual à outra. Um talento tem semelhanças de um com o outro, mas não vai ser igual. Um jogador de futebol, a mesma coisa. Então, tudo que eu não posso ter uma cópia exatamente igual é o não fungível. E o fungível são os outros demais, todos os tipos de tokens que podem ser representados como tokens de segurança, security tokens, os tokens os mais comuns que são usados hoje no mercado, que são os de utilidades, utility tokens, que podem ser trocados, né, só para realizar ali atividade dentro de uma comunidade, dentro de um senso comum, como no caso da IVE, que é um bom exemplo, né, de utility token, que é um token voltado para o mercado feminino. Eu tenho os tokens de governança, que são tokens criados para gerar todo o processo decisório dentro das empresas, mas em blockchain, fugindo daquele formato tradicional. Então, nós temos aí algumas classificações dentro dos fungíveis e não fungíveis. Para as aplicações, né? Para as aplicações em vários setores aqui dentro do business. Legal. Dani, desculpa, Márcio. Não, vai lá. Diga. Não, Dani, você já começou a falar um pouco aqui, né? Já dá um gostinho para a gente de onde pode se aplicar e tal, mas Sim. dando um passinho para trás ainda, por que virou tão famoso isso? Você já comentou aqui do Nakamoto, né? Estamos falando Isso. aí de mais de 10 anos atrás, Sim. blockchain. Entendo isso, mas por que agora se fala tanto? 2022 se falou muito, né? Durante todo o Sim. ano de 22, sobretudo mais para o Sim. finalzinho do ano, começou uma Sim. moda de falar de Sim. tokenização. Por que veio isso agora? E conta para a gente também um pouco quais são os benefícios, né, de se criar um token. Quais são as vantagens? Por que eu vou criar um token de um atleta ou de uma obra ou do que eu quiser, do que eu imaginar, né? Por que fazer Sim. isso? Tá, vamos lá. Falando sobre... Eu quero falar primeiro sobre os benefícios, para depois falar do porquê o boom, tá? E aí uma coisa vai estar relacionada à outra. Quando eu tokenizo algo, eu estou garantindo a perpetuidade desse algo, para que ele não morra, né? E eu estou trazendo mais transparência, mais segurança, mais rastreabilidade dessa informação e uma imutabilidade daquela informação, né? Vou dar um exemplo de fundos, tá? Hoje nós temos vários tipos de fundos mobiliários, não mobiliários, fundos financeiros, representando vários tipos de assets no mercado. Mas um fundo desse, não tokenizado, ele entra numa zona de maior risco se não estiver em blockchain, do que se ele estiver em blockchain sendo tokenizado, porque a blockchain, pela característica dela original, é a imutabilidade, né? A gente não pode garantir que daqui a algum tempo os hackers que estão em constante avanço, né, para furar, né, esses hashes da blockchain, que eles não venham a decodificar as blockchains e não venham colocar em risco os tokens. Mas a verdade é que hoje tudo que tem token está mais seguro. Tá? Então, esse é um dos maiores benefícios, a segurança, a rastreabilidade e a transparência das informações, beleza? E por que tudo isso aconteceu agora e parece que a gente viu 10 anos acelerando e antecipando, aparecendo na nossa janela através da pandemia, que foi o que aconteceu, né? A pandemia, ela causou um boom tecnológico no mundo. Ela acelerou em movimentos em escala que só aconteceriam daqui a 10, 15 anos, possivelmente.
mas pela necessidade de mobilidade, de falta de mobilidade geográfica, de necessidade de adaptação, necessidade das empresas funcionarem de uma maneira mais remota e migrando para a tecnologia, reduzindo o risco das suas operações e ampliando seus portfólios, é que esse processo de tokenização aconteceu como um fenômeno. E ele culminou em 2022, por quê? Porque 2 anos iniciais de pandemia, o mundo parou em relação a eventos e atividades presenciais, mas tudo estava sendo construído no remoto. As empresas já estavam migrando para o remoto, né? Negócios já estavam sendo construídos em blockchain. Mas os eventos que mobilizam, que fazem esse mercado girar e que dão notoriedade e colocam uma luz, né? Acendem uma luz em cima, um farol em cima do que está acontecendo, eles tinham parado. 2022 foi o ano dos eventos. Foi o ano dos eventos mundiais. E nós, só aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos 2 grandes eventos. Nós tivemos 3 grandes eventos só em 2022. Nós tivemos a primeira versão do Rio Innovation Week em janeiro, nós tivemos o Blockchain Rio em outubro, e depois nós tivemos o Rio Innovation Week fechando o calendário no final do ano, em novembro de novo. Tivemos outros eventos acontecendo em escala global, como o Web Summit, que aconteceu em Portugal, em Lisboa, que está vindo para o Rio de Janeiro, vai acontecer em maio. Nós tivemos a cidade de Lugano, que é um novo polo de negócios em criptoativos, lá na Suíça, também acontecendo em novembro. Então, o mundo, ele falou sobre tecnologia. E só o que se falava, os grandes trend-offs do momento, era a tokenização. Porque o mercado, ele precisa migrar para formatos digitais onde ele vai reduzir os riscos, aumentar a escala de produção, né? Aumentar a possibilidade de gerar mais negócio. E, em se falando de mundo digital, sem pensar em tokens, em ativos digitais, fica muito difícil. Então, acredito que esse fenômeno aconteceu em virtude de todas essas ondas. E agora, 2023, vai ser meio que uma consolidação disso, né? Onde as empresas vão colocar em prática tudo que elas aprenderam em 2022. Daniela, eu queria trazer aqui uma reflexão para a gente. Eu vi você Eita. falando agora, eu vou pegar. Eu sempre gosto de ir pegando pedacinhos que alguém fala e usar como referência. Você falou agora de ativos digitais. Eu acho que esse aqui pode ser um bom gancho para querer compreender um pouco do comportamento das pessoas em relação à tokenização e principalmente quando a gente fala de NFT, que é um tipo, né, fungível, aliás, não fungível, né, Sim. que você explicou. Enfim, com a questão de metaverso, começou a se falar mais de NFTs, de marcas criando suas NFTs, pessoas criando suas artes e transformando elas em NFTs, e pessoas pagando valores altos para ter algo digital, uma NFT digital, virando Sim. esse ativo Sim. digital, Sim. digamos assim. Muita gente olha isso e fala, nossa, que loucura, né? Assim, por que o negócio desse vale assim centenas de milhares de dólares? Outros, não, isso aqui é raro, mas é raro no mundo digital, não é raro no mundo físico. Eu acho que as pessoas ainda vão aprender a conviver com isso, e a gente ainda vai falar de tendências, mas me fala um pouquinho na sua visão desse movimento, principalmente das NFTs, dessas questões de valores e de marcas começando a criar suas NFTs, como que você Uhum. enxerga esse movimento? E por que uma pessoa iria querer comprar, por exemplo, ou pegar uma NFT dessa pagando um alto valor? Vamos lá. Aí a gente fala da importância do valor agregado daquela representação digital, né? Eu, quando comecei explicando sobre token, eu falei que a tokenização é a representação de um ativo digital que se comprove a origem, né? Então, se eu tenho, por exemplo, no caso da reserva, eu vou usar a reserva como um exemplo, que a reserva hoje tem uma marca muito bem estabelecida no mercado digital. Ela tokenizou algumas marcas de tênis, e aí eu vou entrar nesse gancho que você falou. Por que as pessoas pagam tanto dinheiro, né, por algo que não é palpável? Justamente
pela possibilidade de ter algo que não é igual ao do coleguinha. Muita gente já, assim, da nossa época, passou por etapas onde colecionou coisas. Ou a gente já conheceu alguém da nossa história, né, da nossa família, ou algum amigo que tem um pouco mais de idade, que era colecionador, por exemplo, de carrinho de corrida, né, de cards de game. Hoje tem as coleções. Você, Tenho Rodrigo. várias coleções. Pronto. Então, assim, eu estou falando com um colecionador. Imagina você ter a possibilidade de ter algo que ninguém tem, daquilo que você admira, gosta muito, mas que você quer ter a garantia que ninguém tem aquilo que você tem. É exatamente isso que cria valor dentro do mercado de ativos digitais para essa parte de NFT. Tá? A Reserva teve uma sacada genial, por exemplo, porque ela fez tênis com número de série e edição limitada. E a gente sabe que a escassez gera demanda. É só fazer isso, só colocar número de série e falar edição limitada, pronto. Basta edição fazer isso. limitada. E eles fizeram mesmo, eles criaram dentro da linha deles, eles criaram uma linha de tênis com edição limitada, com um número de série, onde esse número de série, a pessoa ia comprar o tênis na loja física, ia ter a representação digital desse tênis através de um NFT, tá? E aí a reserva está criando um valor em cima do que ela vende. Ela não está simplesmente entregando uma figurinha, um PDF para a pessoa. Ela criou algo que é único, que a pessoa vai ter no mundo físico e no mundo digital, a mesma coisa, mas que não é comparável a mais ninguém, só ele vai ter, tá? Alguns casos de insucesso também já foram confirmados no mercado, de empresas querendo surfar nessa onda e querendo criar NFTs como se fossem só a criação de uma imagem, de uma figura, e colocar um alto valor agregado. Eu soube de um caso de um carro, não vou me lembrar agora o modelo, mas a representação digital do carro, que é um carro tipo Ferrari, tá? Eles estavam vendendo o NFT mais caro do que o carro físico. Não houve oferta na hora do lançamento, simplesmente não saiu, porque eles entraram numa onda de supervalorizar e não houve sequer lance para aquele NFT, porque não foi agregado um valor. Tudo que tem representação digital tem que se agregar um valor. Tem que se trazer uma digital, né, uma identidade, um valor único para aquilo que você está adquirindo, para que você tenha no mundo físico e aquilo ultrapasse e vá para o mundo digital e você carregue aquilo para a vida, né, enquanto você estiver vivo. Então, ninguém viu o sentido de pagar mais de 200 mil euros numa edição de um carro que ninguém poderia ter, só porque ia pagar por uma figurinha. Não é assim que funciona esse mercado, entende? Agora, existem algumas variações dentro da parte de games, por exemplo, né, onde tem jogadores de futebol, que aí vai da questão da admiração. O cara não pode tirar uma foto com um jogador de futebol, mas pode ser criado um card dele com o Neymar, né, por exemplo, e esse card valeu uma grana e ele quer ter esse card porque vai trazer uma memória para ele afetiva para o resto da vida, ele vai pagar o valor que for. Tá? Então, assim, tem que ter um valor agregado. Essa que é a questão, entende, Márcio? Se não tem valor agregado, não tem valor financeiro. Se tem um valor agregado onde vai acrescentar na vida daquela pessoa, na trajetória daquela pessoa, se faz sentido para o mercado, aí sim pode se cobrar muito por esse NFT. Na verdade, é como qualquer coisa, né? Relacionada à marca e produtos, Sim. né? A marca tem valor agregado, Sim. se vai ser um bem físico ou um bem digital. Sim, exatamente isso. Dani, não sei se Então, você não dá para ser diferente. não sei se você se referia à Porsche, que agora em janeiro de 2023, que a gente está, lançou o NFT do carro dela, do mais famoso, e tinha uns 7 mil, é o Porsche 911,
que tinha 7.500 unidades de tokens disponível e foi um fiasco, a venda foi um fiasco, não foi dentro do É esperado. possível. Sim, é possível. Se você Talvez está seja um exemplo, pesquisando não talvez aí, o que estava na tua sim, cabeça, mas um exemplo sim, mas não, super é isso fresco, mesmo. né? Foi o Porsche. Foi o Porsche. Eu não consegui lembrar, me veio a Ferrari, mas foi um fiasco, porque a concepção do projeto, né? Porque tudo é um projeto. Foi mal pensado, essa que é a realidade. Foi mal pensado para o público, né? Tem muita gente rasgando dinheiro, a gente sabe disso. Mas tem muito milionário que, mesmo tendo possibilidade de rasgar dinheiro, não vai rasgar, porque ele já está compreendendo como o mercado funciona. E aí realmente foi uma tragédia, né? É, Foi tragédia anunciada. e é um bom aprendizado, porque olha só, o Thiago trouxe que foi a Porsche, ou seja, uma marca consolidada, uma marca que tem apelo, uma marca que Sim, tem um monte de gente que é apaixonado. Eu adoro sim. Porsche, assim, não tenho nenhum, nunca Ah, tive. eu também. Gostaria de ter, mas sou apaixonado dos carros esportivos, é a marca que eu mais Sim, gosto. Tem apelo para um sim. monte de coisa, mas não deu certo para isso, né? Então, Não. marcas têm que entender que não basta elas puxarem só o que elas são no mundo físico, porque não necessariamente vão conseguir nisso. Tem que, como Sim, você porque falou, tem que tem que fazer bem agregar planejado. valor. Tem que agregar valor, tem que fazer sentido, né? Isso. Eu vou ter algo aqui no mundo físico, mas eu vou ter algo inusitado que ninguém tem. E qual o valor a mais, por exemplo, numa comunidade, tá? É uma ideia genial. Eu gosto da reserva por causa disso, porque eles também criaram uma comunidade. Então, além do cara ter a edição do tênis no mundo físico, ele tem a edição limitada na representação digital, e ele participa de toda uma comunidade, onde ele vai poder se relacionar com a reserva e até com alguns jogadores, porque a reserva é uma marca esportiva, né? Ela se tornou uma marca que muitos esportistas fazem campanhas para ela. Então, os caras vão ter acesso a isso. Então, você tem que gerar valor para mobilizar a comunidade ver que faz sentido. Bom, os produtores de vinho já fazem isso, Já né? Olha, essa é fazem uma isso. safra espetacular, mas a gente só produziu 100 garrafas. Boa, Quem estampa também as figurinhas dos álbuns da Copa fazem o mesmo. boa. Olha, do Neymar vão ter poucas, né? Não sei se desse ano É foi a do isso aí. Neymar o caso, mas, É, né, vão ter é poucas isso. figurinhas. Então, acho que a gente já Esse ano É conhece foram a as isso. estratégia. douradas. Eles criaram uma série de coleções douradas, prateada, bordô, enfim, Sim, bronze. E são E sim. alguns escassos, né? jogadores são São escassos. E tinha escassos. no começo, Sem eu dúvida. lembro porque eu tirei uma figurinha do Neymar bronze. Meu filho quase teve uma síncope aqui quando ele viu, né? No álbum, essa aqui você tem para pôr no álbum? Ele, não, essa não pode pôr, essa vale dinheiro. Como assim? Vale dinheiro. Vale, eu fui no Mercado Livre, tinha no Pô, começo. essa vale É, dinheiro, gente papai, pagando essa não 2, 3 mil reais numa figurinha bronze do Neymar, que não é a figurinha para você colocar no álbum, tinha a normal para colocar, né? Essas são as especiais e raras, é né? Eu, por aí, gente, é que por loucura, aí. NFT física, né? É por Agora, aí. E, gente, É olha, isso commodity também tem isso, tá? Você também. falou de vinhos, e aí me lembra que já estão sendo tokenizados. Eu sei que eu estou antecipando aí o que você vai me perguntar, mas já está sendo tokenizado é, algumas safras, que são as nossas commodities nacionais, né? De grãos, café, soja, né? A gente já tem tokenização de gado, sabe esses gados, gado de corte, gado que come em pastagens específicas, que ele se alimenta só de orgânicos, que ele não é submetido a estresse quando ele vai para o abate. Já existe uma empresa no Brasil, dentro do agro, que tokeniza gado. E Olha eles só. estão arrebentando, porque estão fazendo da maneira certa, porque eles pegaram algo que já existe valor, migraram, porque eles podem utilizar agora isso amplamente no digital, dentro do Nelore. Eles trabalham com gado Nelore. é Above Control, Above Crypto, do Danilo? Ou não? Não, É não. outra. Vou Se você procurar. tiver Instagram, Vou entra no procurar. Instagram, eu acho que é Nelore Token, se eu não me engano. Legal, Ou Token legal, Nelore, alguma coisa assim. legal. Agora, Dani, obrigado pela contribuição. A minha pergunta vai em outro sentido, né? Tudo isso está regulado, a figurinha, o vinho,
Agora, você está trazendo coisas, de alguma maneira, né? Estão regulados e têm uma segurança jurídica, vamos dizer assim, né? Estamos mais, estamos mais acostumados, vão existir aqui figuras jurídicas que podem nos ajudar, Uhum. vou recorrer ao PROCON se acontecer alguma coisa, enfim. Sim, Agora, quando a gente fala de token, quando a gente fala de criptomoeda, né, todo esse movimento, existe já algo que regule esse mercado, uhum. ou ainda isso tudo é tão incipiente que não existe? E vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo, porque já Sim, que a gente já rompeu as barreiras, que foi o que você falou, né, sim, não só no Brasil, como isso está no mundo, e qual é o risco, né, que existiria para uma empresa, tanto jurídico, quanto um risco, por exemplo, de uma moeda desaparecer, como aconteceu recentemente, né, no final do ano. Teve sim, uma cripto que, ou um NFT, ou aí um token, chamemos como a gente queira, que sim. desapareceu, deu um calote no mercado. Quais são os riscos existentes dentro dessas operações que uma empresa vem a fazer, ou até, né, vou comprar o NFT, né, desse carro, e depois eu não tenho para quem reclamar. Conta um pouco para a gente disso. Vamos lá. Ter para quem reclamar ainda é um processo em construção aqui no Brasil, tá? Vamos entender como é que está o cenário aqui. Até o ano passado, nós tínhamos o Banco Central, a CVM, caminhando e avançando em algumas discussões, tá? Criando marcos regulatórios, mas em discussões, e tínhamos um projeto de lei tramitando no Senado que não tinha sido aprovado. Eu estava no Rio Innovation Week exatamente quando foi aprovado o projeto de lei de criptoativos. A gente nem acreditou que seria aprovado em 2022, que o antigo presidente ele fosse deixar para 2023 por conta da delicadeza dos debates, né, e de como isso estava movimentando o mercado de uma maneira muito crescente, principalmente muito expressiva em 2022, mas ele aprovou. Essa lei é a 14.478 de 2022. Ela estabelece hoje todos os limites para a utilização de criptoativos. E quando a gente fala de criptoativos, os tokens estão inseridos, lembra? Porque o token é uma derivação que vem das criptomoedas, né? Dos criptoassets, porque não é só o Bitcoin que é uma cripto, existem outros ativos digitais que são criptos, sem ser o Bitcoin, tá? Então, quando eu tenho essa lei regulamentada, já tinha sido também lançado um parecer, que é o parecer 40 da CVM, dando algumas diretrizes sobre a parte de criptomoedas, né? Orientações para o uso de criptoativos e de tokens, aí o nosso cenário começa a mudar, porque a gente começa a restringir no âmbito nacional que se faça pirâmides, que se tenham outros faraós de cripto, como foi o caso do cara de Cabo Frio, né, que utilizou indevidamente, né? Então, já começam a se estabelecer mecanismos de controle pelos órgãos fiscalizadores para coibir as práticas. Então, isso traz mais segurança para o mercado. Então, 2022 também foi um marco por conta disso, porque foi um marco regulatório para a gente, tá? Em termos de Brasil. E aí, quando a gente olha para fora, nós temos vários países que já avançaram bastante. E, por incrível que pareça, o Japão foi o primeiro, começou lá em 2016 já, a começar a regular toda a parte de criptoativos, né? E aí a gente tem alguns países que acompanham essa regulação. Nós temos a Argentina, nós temos a Ucrânia, por incrível que pareça. Nós tínhamos a China, mas a China bloqueou as operações no meio da pandemia, né? Até porque aconteceram alguns conflitos mundiais em função da questão da vacinação, então a China regulou, mas bloqueou, né? Nós temos a União Europeia muito atuante, muito atuante. A União Europeia está muito preparada, e hoje é um grande celeiro, e você que está morando na Espanha, né, Thiago, entende um pouquinho bem disso também.
a União Europeia preparou todo um arcabouço para receber essa movimentação, porque a Europa faz muita movimentação de ativos digitais, né? Então, nós temos também a Rússia, temos outros países da América Latina, não, acho que não. Singapura, enfim, a gente tem todos os continentes bem representados aí, regulados através. Nós temos os Estados Unidos, estava esquecendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos pioneiros também, depois do Japão, porque lá eles têm os órgãos como o Banco Central e a nossa CVM, né, sempre são pares. O Banco Central do país, né, o órgão que controla o país, que regulamenta, estabelece as diretrizes, ou o órgão que regula a parte de ativos mobiliários, que é o par da nossa CVM aqui. Eles também estabeleceram diretrizes, e é interessante observar que 2021 foi o ano onde o processo regulatório aconteceu de maneira mais incisiva para alguns países. Foi de 2021 para 2022. Então, a gente consegue identificar que, de maneira global, tanto os órgãos que regulam estão com o olhar atento sobre o que está acontecendo nesse mercado e têm interesse em regular pela importância do que está acontecendo, né? E isso traz mais tranquilidade e segurança justamente para quem vai investir o seu dinheiro, para quem vai criar uma wallet, para quem vai querer operar com esses ativos digitais, seja comprando, vendendo ou trocando, né, de alguma forma. Então, eu acho que é benéfico para todos. Se não for tirar a descentralização que o mercado oferece, né, que é justamente a liberdade e o direito de escolha que nós temos, porque a descentralização ela traz esse benefício, né? Ela foge da camada da regulação dos governos, mas ela também apresenta uma maior insegurança se não tiver regulado. Então, se continua descentralizado, permitindo a liberdade de escolha do indivíduo, mas tem uma regulação mínima, a ponto de trazer segurança financeira para ele, segurança jurídica, eu acredito que é o melhor cenário. Perfeito. Ótimo. Obrigado. Daniela, a gente está indo já para o final aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a importante. A gente já viu que tudo, ou pelo menos quase tudo, pode ser tokenizado, né? A gente falou aí de desde arte, carro, imagem, produto, até boi, enfim. Até boi. Quase tudo pode ser tokenizado pelo jeito. Gente, talento, né? Você, eu lá, né? A gente tem essa questão na Chips Group. Somos tokenizados. Também Mas a gente já chegou no que e agora uma questão, quando se fala de futuro ou de tendência para tokenização, é mais de massificar o conceito, fazer mais pessoas entenderem, ou a gente tem ainda muito a evoluir? Quais são as tendências para isso? Eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda. Tem alguns mercados que já entenderam de maneira mais assertiva e mais segura como a tokenização funciona, né? Porque já passaram pela experimentação, já passaram pelos ICOs que aconteceram em 2021, 2022, por essa grande disrupção, né, da tecnologia, e estão ficando um pouco mais maduros, saindo da experimentação e indo para casos de uso concretos, ou seja, estão deixando de testar para realmente trazer eficácia do resultado da tokenização. Então, eu entendo que esse aprendizado trouxe maturidade, e aí a gente pode esperar que, como tudo pode ser tokenizado, a gente tem algumas ondas aí vindo no agronegócio, dentro das commodities, né? Porque as nossas commodities, elas são uma riqueza, um patrimônio nacional, né? Que gera muita riqueza para o nosso país. Então, as commodities elas vão ser tokenizadas, já estão sendo, e tem empresas investindo nisso. Eu sou avaliadora de banca de startups, a quantidade de startups que estão criando negócios associados à agro e à sustentabilidade, vocês não têm ideia. Verdade. Então, assim, é uma grande onda que está crescendo. A tokenização de energia também é uma grande onda que está crescendo, porque a energia dentro do país ela se tornou uma energia escassa, uma energia cara, uma energia não renovável.
e uma energia que representa muitos riscos e tem muitas perdas financeiras, né? Então, a tokenização de energia através de painéis solares, através de novas soluções eólicas e outras, também é um caminho, né? Que é a geração de fontes renováveis e autossustentáveis. A tokenização na parte financeira, de fundos imobiliários, de crowdfunding, de precatórios, de títulos, de imóveis, é um grande movimento também em crescimento, tá? Existe hoje uma empresa que faz tokenização de imóveis e pode tokenizar frações, eu esqueci de mencionar isso. Uma das grandes sacadas dentro da tokenização é que você, para adquirir um ativo, você não precisa necessariamente adquirir a integralidade daquele ativo, você pode adquirir uma fração dele. Então, hoje, você pode ser proprietário, por exemplo, de um apartamento, junto com mais 100 ou 200 pessoas. Se você não puder comprar um apartamento que custa 2 milhões, mas se você puder ter uma fração de 1/200, 1/400, e você ser um proprietário, um coproprietário ali, dividindo com outros proprietários e usufruir isso e colocar isso dentro de smart contracts, que são as regras de utilização, você vai poder usufruir daquele imóvel. Então, essa é a grande sacada também da tokenização, tá? Eu posso adquirir frações, então, na parte de fundos, por exemplo, eu posso ter um fundo financeiro, e eu sei disso porque eu sou conselheira consultiva de crowdfunding, então, essa é a grande sacada genial, eu não preciso ter uma participação total em um fundo, mas eu posso ter frações de vários fundos, aonde dentro de uma inteligência, ali onde vai se combinar inteligência artificial, né, modelos de mercado automatizados com inteligência de mercado segura, eu vou correr menos riscos financeiros, né? Na parte de precatórios também, eu posso adquirir títulos que estavam perdidos da União. Então, assim, existem muitas possibilidades, gente, muitas possibilidades, mas o que está crescendo é isso, principalmente em relação à DeFi, né? Que são as finanças descentralizadas, que são os grandes, os novos bancos, né? Os novos bancos agora são os bancos digitais, são as exchanges que estão migrando para operar de maneira digital e se transformar em plataformas, em meios de pagamento, né? Então, eu acho que esse é o grande momento aí que precisa ser acompanhado. Quem quiser entrar nesse mercado, esse é o momento, precisa se capacitar e esse é o momento. E é um momento também, Dani, obrigado, super obrigado, mas eu vou lembrar aqui, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, também é o momento de deixar o joinha, né, seguir a gente, deixar comentários, compartilhar o conteúdo. Foi para mim, uma aula, de novo, né? A gente sempre fala, a gente busca fazer isso, busca entregar uma aula praticamente para quem nos assiste, para quem nos ouve. Dani, super te agradeço pela participação. Como o Márcio já tinha adiantado, nosso tempo, né, tá chegando aqui no nosso limite. Eu agradeço muito a tua participação. Foi um prazer te ouvir, escutar você falar com tanta vontade e sabendo tanto, ajuda a gente a compreender muito melhor, né? Espero que todos que estejam nos assistindo, nos ouvindo, também tenham tido essa mesma sensação que eu. Já te agradeço, te transfiro aqui a palavra de novo para você fazer seu fechamento e depois o Márcio concluir aqui o nosso episódio de hoje. Obrigado, Dani. Gente, obrigada, Thiago. Obrigada, Márcio. Para mim é uma satisfação e passa pelo meu propósito de vida levar conhecimento e transformar os cenários, né, por onde eu passo através de conhecimento. Então, foi uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês hoje no debate de café e a gente tomar esse cafezinho falando de um assunto tão relevante hoje para a sociedade, que pode tirar muitas pessoas de um ponto, de uma zona de falta de conhecimento, de conforto, e levar eles para uma disrupção e uma mudança, uma virada de chave na vida deles. Então, eu agradeço. Muito obrigado, Daniela. Eu acho que sim. O objetivo nosso é levar conhecimento palpável, né, que as pessoas possam entender. Então,
Eu acho que você trouxe muita coisa aqui que desmistifica um pouco, tira o medo, né? Às vezes falar de tokenização, criptoativo, blockchain, a pessoa já começa a ter um calafrio, né? Não, não, calma, peraí. Então, eu acho que foi um conteúdo muito bom porque trouxe muito de coisa palpável, então tira um pouco, Sim, desmistifica toda essa dificuldade. Muito bom, muito obrigado. Agradeço você, agradeço pela obrigada, diquinha gente. no final aí das frações. Vou procurar aí uma fração de uma Porsche, tá bom? Eu não sei se Mas tem de Porsche, mas de imóvel tem sim. tá bom. Mas, gente, gostei muito, Thiago. Obrigado também mais uma vez. Para todo Obrigada. mundo que acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigado e até o Obrigada. próximo Debate no Café. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.